Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, obreiros, um novo convertido, crente no modo geral. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. E para mim, para o mundo, para todos nós, me ajuda dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Amados, hoje é dia 4 de abril de 2025, o dia, mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Nessa manhã, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre o perdão. Quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? Amém? Está em São Lucas 17, 13 e 4, eu vou estar orando, vou estar lendo e vou orar, para que o Espírito Santo coloque a palavra no meu coração, nos meus lábios e nos vossos corações. Amém? Diz a palavra: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Amém. Amados e queridos irmãos, hoje está orando, querido Deus e bondoso Pai. Senhor da glória, esta é a palavra, Senhor. A palavra perdão, Deus querido, tem um significado muito grande. Deus querido e amado, coloca no coração, nos lábios desse pequeno servo, a palavra correta, Pai querido, sobre o perdão. Deus, e visita os corações a quem vai ouvir essa palavra. Deus, para a glória da baixo, canta, do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, a palavra perdão tem um significado muito grande. Veja bem, perdoar é uma coisa, pedir perdão é outra coisa. É mais fácil perdoar do que pedir perdão. Perdoar, a pessoa diz, tá bom, te perdoo, mas não fala mais, não faça mais. Dificilmente é pedir o perdão, reconhecer o erro, o que você fez de passado. Por isso que fala cautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende, chama atenção. Fala, irmão, você está pecando, não pode. Você é crente, você está pecando contra mim e contra outras pessoas. Quando eu falo de um irmão, eu estou pecando contra ele e escandalizando. Mas se ele se arrepender e pedir perdão, eu tenho que perdoar, esquecer. Quantas vezes meu nome foi vinculado. E quando a pessoa chega para mim para pedir perdão, eu já a perdoei há muitos anos. Eu não deixo dormir de uma noite para outro dia a ira, a mágoa por ser ofendido, ser caluniado. Ao dobrar o joelho para dormir, eu peço ao Senhor que me perdoe. Uma coisa que eu aprendi muito é pedir ao meu Pai perdão. As minhas orações é sempre pedindo perdão. Eu sou inteiramente grato ao Senhor pela misericórdia dele. E conheço os meus fracassos, as minhas fraquezas, a minha tristeza, a angústia, meus pecados. Agradeço a Deus por me dar graça do Espírito Santo. Eu entendo que é o Espírito Santo que habita em mim, que diz para mim, Antônio, pede perdão. Se humilha. Isso é a bondade do Pai, pelo Espírito Santo que está em mim. Amados, eu prefiro pedir perdão mais do que perdoar. Eu tenho medo. Fico triste quando uma pessoa chega para pedir perdão para mim. Eu olho para esse irmão ou para essa irmã e sinto-me coagido. Eu sinto angústia.
Será que eu não vou pecar? Não. Eu não digo uma palavra, uma vírgula do que o irmão ou irmã fez comigo. Quando vem me pedir perdão, eu abraço, perdoo e digo mais, não precisava. Se você está fazendo isso por causa da sua consciência, glorificado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que colocou no coração do irmão ou da irmã que nós temos que viver em paz. Mas eu tenho que perdoar há muito tempo. Naquele dia que você me falou de mim, que brigou comigo, me humilhou, pensou em me matar, e eu levantei, saí vivo, cheguei em casa, dobrei o joelho, antes que eu deitasse na cama, pedi ao Senhor que perdoasse o irmão ou irmã. Mas antes de pedir a Deus para perdoar esse irmão e essa irmã, dobrei e pedi perdão pelos meus pecados. Porque eu entendo, irmã, se você falou de mim, eu dei brecha no seu entendimento, eu poderia estar, eu posso, na minha simplicidade, não ter feito nada programado. Mas você, porque o inimigo, irmão, ele está indo de volta. Ele quer fazer nós ignorar um outro ou suspeitar um do outro. Não foi você que me caluniou. Foi Satanás quem tentou jogar você contra mim. Eu peço perdão a Deus. Não explico para ele a palavra que eu te dei, que eu falei com você. Porque ele sabe o que eu falei. E ele sabe o meu coração, o intuito da minha alma. Eu peço perdão a ele. Se você se irou comigo, minha irmã e meu irmão, eu peço perdão a Deus por ele ter aberto uma brecha para você ter irado. E Satanás ter lançado a semente da discórdia entre nós. Se você vem pedir perdão para mim, eu não vou dizer para você vigiar, não. Eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele atentou para as nossas orações. Nós somos santos, somos servos do Deus Altíssimo, estamos livres do pecado que nós praticávamos, mas somos servos do Deus Altíssimo. Como homem, como mulher, nós sempre estamos cometendo delitos, mas a misericórdia do Pai, Ele colocou o Espírito Santo em mim e em você, para que nós sentíssemos no nosso coração o desejo de pedir perdão ao Pai e a perdoar o irmão. Quando fala para repreender, não é para você esculachar, não. O irmão chegou até você pedindo perdão. Não ameaça. Seja simples. Entenda que você, meu irmão ou minha irmã, também está sujeito a falar alguma coisa, algumas palavras que pode comprometer a sua vida. E aquele irmão, aquela irmã com quem você falou como um amigo, ouviu como um amigo, como irmão, te abraçou, deu liberdade de espírito. Perdoa, irmão. Esquece o passado. Se 7 vezes ao dia o irmão pecar contra ti e chegar a ti pedindo me perdoa em nome de Jesus. Eu reconheço que errei. Amados, o reconhecer o pecado e se humilhar a pedir perdão é muito mais difícil do que perdoar. Por isso, quando tem problema com a pessoa contra mim, peço perdão à pessoa e vou pedir perdão a Deus. Porventura, Pai, me perdoa. Não deixa mais eu falar essas palavras. Senhor, não me deixe entristecer o meu irmão ou a minha irmã. Eu a amo. Eu quero abraçar
Quero ter liberdade de espírito com esse irmão e com essa irmã. Pai, me perdoa. Minha irmã me perdoa, meu irmão me perdoa. Pastor, igreja, eu sou pequeno, eu sou pó, eu sou cinza. Ah, mas o pastor Antônio, ele é antissocial. Me perdoa, meus irmãos. Eu não aponto o que vocês fazem como pecado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que há uns que são fracos, até o comer é pecado alguma coisa. Vocês não veem que a Bíblia diz, se o seu irmão é fraco, não come a carne por causa da fraqueza do irmão, não é por causa do seu pecado. Então, meus irmãos, me perdoa. Eu sou pequeno, eu sou pó, eu sou cinza. Eu falei uma coisa ontem. Se hoje eu viver outra, como eu sou fraco, eu entendo que eu estou pecando. Me perdoa. Perdoa o seu irmão, a sua irmã. Se 7 vezes o dia o irmão chegar até você, minha irmã e meu irmão, pedindo perdão, não brigue, perdoa, abraça. Como é maravilhoso perdoar uma pessoa. A gente olha para o irmão ou para a irmã e vê a imagem de Cristo. Porque só um homem humilde como Jesus Cristo, uma mulher humilde, que curva-se para pedir perdão. Está entendendo? Se você, minha irmã, está me pedindo perdão, você é humilde. Será que eu sou humilde quando perdoo? Às vezes eu falo da boca, amém, está perdoado. Isso às vezes, eu não te abracei, não te dei um sorriso, um aperto de mão. Que bom, minha irmã, que as arestas foi a parada. Irmã, não se culpe, não entristeça. O inimigo perdeu mais essa batalha. Como você, minha irmã, meu irmão, é forte. Levantou para pedir perdão. Como é difícil pedir perdão. É muito mais fácil perdoar. A misericórdia de Deus é quem faz. Se ele se arrepender, perdoa. Se o seu irmão, se a sua irmã te ofendeu, se você se sentiu ofendido ou ofendida, chama atenção. Mas se ele se arrependeu, ele pedir perdão, perdoa ele. Minha irmã, às vezes, a pessoa que você está falando, ele nunca fez por e mal. Ele não tem o desejo de te ofender, de te humilhar. Ele tem um desejo de te amar, ter liberdade com você, como duas crianças. Como duas crianças que correm de um lado para o outro. Olha para você como a irmãzinha dele. Tem desejo de abraçar, de andar com você, de conversar como amigo. Quantos irmãos, quantas irmãs que participam da mesma ceia, comungam na mesma igreja, mas não são amigos. O irmão tem uma tristeza, tem um desejo de conversar com a irmã ou com o irmão, se abrir, ouvir e falar, abraçar e ser abraçado, mas não tem a confiança. E nós temos o mesmo Espírito. O Espírito Santo é o mesmo. Se o Espírito que está em Deus está em você e está em mim, nós temos o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Eu olho para a irmã, quero abraçar, chorar, falar, conversar, contar as necessidades, as angústias, as bênçãos e ouvir da irmã e do irmão a mesma coisa. Porque nós temos a mesma mente. Quando a irmã, o irmão me diz que está enferma,
está sofrendo, está sendo humilhada, está sendo humilhado, está sendo perseguido ou perseguida, está sendo abandonado ou abandonada. Tudo isso está acontecendo conosco, porque você, minha irmã, é metade de mim. Você tem o mesmo Espírito Santo que está em mim. Quando você fala em línguas, que alegria saber que a minha irmã está falando em línguas. Quando Deus te usa na profecia, que alegria saber que Deus fala com a igreja. Usa a irmã. Como eu amo a igreja. A igreja é a única propriedade do meu Pai, do meu Jesus Cristo, aqui na terra, que Ele tem como peturiário. E essa propriedade Ele não vai deixar na terra, não vai deixar neste mundo. Ele vem buscar para Ele. Ele tem agentes que vai levar essa igreja, essa propriedade. O agente é a pessoa bendita do Espírito Santo. Os anjos são os guardas, os policiais e guardas são os guardas da cidade. Mas os anjos do Senhor são os guardas da igreja, da propriedade de Jesus Cristo. Por que o pastor Antônio ele não costuma e tem cisma de falar contra a igreja, contra a irmã, a jovem, o jovem? O pastor Antônio está sempre aconselhando, porque eu sou falho. E eu conto com as suas orações, minhas irmãs. Eu conto com a sua compreensão para mim estar em pé, para glorificar o nome do Senhor. Eu dependo da tua pessoa bendita, Jesus. Eu dependo da vida desse irmão e dessa irmã. Quantas vezes tem irmãs que ficam a hora do joelho no chão. E nessa hora, na face da terra, essas irmãs mencionam ao Senhor, cuida dos pastores na face da terra. Você não conhece, não sabe o meu nome, mas está me apresentando como pastor ao Senhor, para Ele cuidar de mim, me pôr em pé, me dar sabedoria. E a sabedoria que provém de Deus, meus irmãos, é diferente da sabedoria humana. Eu quero pedir para os meus irmãos, perdoa o seu pastor. Quantos irmãos que têm mágoa dos pastores? Perdoa. Perdoa, porque os seus pastores são templo do Espírito Santo como você. Ele tem o mesmo Espírito Santo que você tem, minha irmã. Minha irmã, você é importante para Deus de uma tal maneira. Se você entendesse a importância que você tem para Deus, você não ficava irado com uma irmã, com um jovem, com um pastor, com um crente nenhum. Você olhava para Jesus Cristo e glorificava. Está entendendo? Por isso que eu te peço. Você pode não aceitar o pastor Antônio, não entender e me ignorar. Mas me perdoa também, porque Jesus Cristo te ama, mas Ele me ama também. Eu não tenho nada que perdoar a minha irmã ou meu irmão, só tenho que pedir perdão. Eu não tenho nada que justificar diante de Deus, eu só tenho que pedir perdão. Com o coração. Olha para mim, eu estou em pé pela misericórdia de Deus. Eu glorifico o nome do Senhor pela misericórdia de Deus. Eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs pela misericórdia de Deus. Eu não tenho espaço no altar para pregar esta palavra. Aleluia. E não estou demente. Não, meus irmãos. Eu posso orar, repreender um demônio, repreender uma enfermidade, um câncer, porque isso está em mim, é o Espírito Santo de Deus. Deus sabe, onde tiver um irmão ou irmã enfermo, desenganado pela medicina, ali estão minhas orações, porque eu amo esse irmão,
Eu amo essa irmã. Não importa se o irmão ou se a irmã entende que eu sou nada, eu sou pequeno. Jesus Cristo mandou eu amar o meu semelhante, o meu irmão e a minha irmã, e a Deus sobre todas as coisas. Como eu amo a Deus sobre todas as coisas. Amando este irmão, amando esta irmã, amando este jovem, amando esta jovem, amando esse adolescente, amando essa adolescente, amando esse menino e esta menina, amando este obreiro, esta obreira, este pastor, o pastor presidente, aqueles que me ignoram, que tentam me matar, continuo amando. Eu aprendi na palavra de Deus com um homem, não era pastor, era um diácono, Estevão. E morrendo apedrejado, ele via os céus abertos e o Senhor à destra do Pai. E dizia, perdoa, Pai, não sabe o que faz. Quanto a mim, eu sou falho. Muito das minhas fraquezas, dos meus erros, é amor. É por amor. Eu olho para minhas irmãs e a amo como se fosse parte de mim. Talvez não seja entendido. Talvez as pessoas ignorem. Mas Jesus Cristo colocou no meu coração essas coisas, meus irmãos. Eu não tenho como fazer. Vocês já viram meu testemunho. Eu era ateu. Eu não amava ninguém. Eu não confiava em ninguém. E Deus me salvou. Deus me salvou. Eu não ouvi palavra de pregação. Eu não conversava com crentes. Eu tenho certeza que a salvação provém do Senhor e que as igrejas cristãs, a salvação está no meio delas, porque eu fiz um voto com o Senhor sem a conhecer. E ele cumpriu tudo do jeito que eu falei com ele, na minha ignorância. E aqui eu estou. Eu sei que neste mundo vou ter muita aflição. Já fui rejeitado, perseguido, caluniado. Sou fraco, mas eu nunca tive amante. Nunca adulterei. Nunca prostituí. Nunca enganei. Nunca persuadi ninguém. Sempre amei. O Espírito Santo colocou no meu coração e já sofri muito por causa disso. Por amar o meu semelhante. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, eu já ouvi palavras que machucou e eu disse, a partir de aqui, vou só orar, ler a Bíblia e não quero saber nada da vida de crente. Cada um se vira, só um crente. Acabo de orar e vou deitar. Alguém manda uma mensagem pedindo oração que está com problema. Quantas vezes eu fiquei minutos, meia hora, ouvindo a irmã, o irmão que está tentando abandonar a mulher justificando. Eu tinha falado que não ia fazer nada, mas é Deus que determina. Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu voto. Eu falo, esse irmão é de Deus. Essa irmã é de Deus, eu comparo com o sangue do Cordeiro. Eu preciso ouvir. E quando eu vou ouvir, a pessoa fica, pastor, eu não sei como fazer. Aí eu abro, quebro aquele gelo, falo, converso, dou palavras alegre, alegria. Aí a pessoa se sente liberta e começa a conversar. Eu sei que o senhor é diferente, então eu vou falar tudo, meu problema. E aí eu posso ajudar. Eu amo fazer isso, porque Jesus Cristo foi quem colocou no meu coração. Eu oro. Quando eu oro por todas as irmãs, por que vocês falam, pastor, por que se ora pelas irmãs? Eu oro pelos irmãos também. Mas quantos homens, quantos pastores que partem
parte da sua oração, ele apresenta irmãs por irmãs. Essas coisas importantes que Deus fez, a melhor da criação de Deus, que é a mulher. Para que Deus abençoe. Amados, quando uma pessoa está triste, está enferma, está abatida, está desprezada, quando peca por necessidade, como ela fica feliz quando alguém para ouvir e apoia. Não está falando que ela é bom pecar. Está dizendo, conta com as minhas orações, com a minha ajuda. Não presta, não desce, não estaciona, não abandona Jesus. Você está orando e Jesus vai te libertar e vai te abençoar. Como é bom, minha irmã. Como é bom, meu irmão. Eu, pela misericórdia de Deus, eu oriento a igreja, perdoa os seus irmãos, quantas vezes for preciso. Não leve no seu coração mágoa de irmão. Leva no seu coração o amor que Deus tem para contigo e para comigo. Para que nós vivemos com Cristo na eternidade. Eu quero chegar lá um dia. Mas contar com a vida de cada irmã, de cada irmão. Aqueles que eu conheci na igreja, ou aqueles que eu conheci só por internet, pedindo oração, que já conversamos. Quantas pessoas, triste, abatido, quantos casamentos desfazendo, a misericórdia de Deus restaura. Amados irmãos, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Se o seu irmão, a sua irmã, 7 vezes por dia pecar contra ti, e os 7 vezes chegar a você, dizendo, pequei contra ti, perdoa-me, perdoa-me, perdoa esse irmão, perdoa essa irmã. Você, para saber o peso de perdoar, é só você conhecer o peso de pedir perdão. Perdoar fala é só dizer, amém, meu irmão, está perdoado. Te pedir perdão é eu chegar diante de ti. Você me repreender e eu não dar desculpa. Ouvir a repressão e pedir-lhe perdão. Me perdoa, me perdoa. E você falar mais coisas e eu me perdoa, me perdoa. E eu digo, minha irmã e meu irmão, você é obrigada a me perdoar. Sabe por quê? Porque eu te amo. E falo para você que se você não me perdoar, Deus não pode perdoar os seus muitos pecados. Porque você, meu irmão, minha irmã, como a mim é falho, também comete pecado. Se você fosse Deus, você a perdoaria e não lançaria no inferno. Você é como a mim. O perdão dos seus pecados estão atrelado a você me perdoar e a perdoar aqueles que te ofendem, para você ser perdoado. Se eu ofender a Deus, eu não posso pedir perdão a você. Se Deus quiser me perdoar, eu tenho que pedir a Ele. Mas eu não posso falar contra Deus. Mas se um irmão chegar até você 7 vezes ao dia, meu irmão e minha irmã, dizendo, pequei contra ti, me arrependo, perdoa-me, perdoa ele. Minha irmã, eu vou dizer, não pergunta, não fala para o irmão, ou o irmão não fala para o irmão, ou pergunta para o irmão ou para a irmã,
O que você pecou contra mim? O que você tentou fazer comigo? O que você estava pensando de mim? Qual é o pecado? Às vezes é um pecado moral. E se você ouvir ele falar o desejo o que ele fez, que ele sonhou de fazer com você, você vai querer processar. Satanás vai na sua cabeça. Você pode processar e receber danos morais. E a palavra de Deus diz que é só para perdoar. Ele está dizendo, pequei contra ti. Às vezes, se nós discutirmos uma coisa, você sabe qual é o meu pecado. Mas quando eu peco contra você, e tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo é um pecado, é aquilo que eu estou querendo tirar de você, ou desejando, para humilhar a você, minha irmã, se o Espírito Santo, que ama a mim, a minha alma, me impulsiona e diz, levanta, vai pedir perdão a fulano ou a fulana, peça perdão, se humilha, para que eu possa te perdoar. Porque se eu pecar contra você, minha irmã, para mim alcançar o perdão, eu tenho que pedir perdão para você. Tem que se humilhar. Por isso que tem casais, homens e mulheres, que tem um problema sério. Porque é simples eu pedir perdão. Mas já imaginou se a minha esposa quer saber qual foi o meu pecado? Gente, é fraqueza. Eu estou pedindo perdão. Eu tenho que falar para ela. Eu deixei você ficar triste. Eu não pude ajudar você. Eu não dei atenção quando você queria. Quando você estava doente ou enfermo, eu te abandonei. Me perdoa. Tá entendendo? Mas a mulher já põe na cabeça. É traição. Traiu, arrumou outros por aí, agora está pedindo perdão. Se for isso, não perdoa. Irmã, perdoa. Irmão, perdoa. O perdão abrange toda parte. Se o teu irmão, sua irmã, pecar contra ti 7 vezes ao dia. Irmão, por isso que tem casais de crente que tem problema. Porque existe um local na casa, uma porta, uma janela, que ali é o lugar íntimo do casal. Ali é o lugar de lavar roupa suja. Ali é o lugar de se abraçar e dizer, eu pensei que o meu casamento estava acabado. Subiu na minha cabeça que não dava mais com você. Mas eu me arrependo. Me lembrei do dia do nosso casamento, do juramento, como você era bonita, como eu te amava. E a mulher a mesma sorte. Meu casamento estava esfriando. Me perdoa, minha mulher. Me perdoa, meu esposo. Quer dizer, Satanás perdeu a batalha. Mas quando ambos não têm graça para pedir perdão e nem para perdoar. Se você está pedindo perdão, é porque errou. Pode falar agora. Já chama a família. Está com a consciência pesada. Não, meus irmãos. É o Espírito Santo que está dizendo, perdoa. Se você entende que você desagradou a sua companheira, peça perdão. Companheira, ouça o pedido de perdão e não interrogue o seu cônjuge. Perdoa e o abraça, porque ele está se humilhando diante de ti, dizendo que pecou. Se ele tivesse adulterado, e ele estaria pedindo perdão para você, ele não estaria tomando a ceia. É outros pecados. Pecados são inúmeros pecados que nós cometemos. Porque, às vezes, uma pequena distração
cometemos um pecado, esquecemos da companheira. Você imaginou um dia do aniversário da companheira? Você pode não ter dinheiro para dar um presente, mas se você não abraçar, dizer como, dar um parabéns, dizer como eu te amo, como eu gostaria de dar um bom presente hoje, mas passar o dia nós vemos que entristece, pecamos contra a nossa companheira. Quando nós lembramos disso aí, nós temos que pedir perdão. E se ela falar que eu adulterei? Não, é um pecado, esquecimento da minha metade. Eu pequei, é minha metade. Amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma propriedade selada, guardada pelos anjos, que o Espírito Santo anda dentro da igreja, em cada coração. Por isso, minhas irmãs, por isso que eu vos peço, seja simples, não seja vaidosa. Se você pecou contra o dono da igreja, Jesus Cristo, peça perdão a Ele. Peça perdão. Se você não tem força para se livrar da vaidade, entrega nas mãos dele. Jesus, olha o meu corpo, meu cabelo, meus olhos, meus lábios, meus dedos, meus pés, meu coração, tudo entrego para o Senhor. Tudo que há em mim, da minha cabeça aos pés, que não agrada ao Senhor Jesus, tira de mim, Senhor. Porque eu não tenho força de tirar, tira tudo e coloca no esquecimento, que eu não tenho desejo. Mas me perdoa, me perdoa, me perdoa e entrego nas tuas mãos. Jesus, quantas vezes eu pequei? Eu não pequei com outra pessoa, mas eu pequei em persuadir, em se expor para o sexo oposto. Me perdoa, Jesus, me perdoa e tira de mim esse mal, porque eu sou falho. Irmãos, Jesus Cristo é simples, pedir perdão para Ele, porque Ele é santo, Ele esteve aqui, Ele viu a dificuldade. Agora, pedir perdão para o irmão ou para a irmã é difícil. Se você, minha irmã, chegar até mim e disser, pastor, me perdoa, eu desejei o Senhor. Você lembra tal dia, como eu estava? Me preparei para que o Senhor me visse. Eu pequei, eu estou arrependida. Irmãos, eu vou dizer para ela, o ser humano, eu tinha que olhar para ela e falar que parabéns, minha irmã, como você é uma mulher de Deus. Reconheceu que pecou, está perdoada. Vou abraçar com você, vou orar com você, porque eu tenho uma companheira de oração agora. Não, mas eu como homem pode dizer, e você não tem seu marido? Você não me respeita? Sou um homem casado? Isso é humilhação. Ela já se humilhou. Ela chegou até mim para dizer para mim o pecado que ela cometeu. Foi o Espírito Santo de Deus que impulsionou a ela a pedir perdão. Eu só tinha que perdoar, abraçar e glorificar o nome do Senhor. Porque se o Espírito Santo não tivesse sustentado ela, se nós tivéssemos pecado, como estaria hoje? Mas Deus, que ama ela e a mim, não deixou acontecer. E ela está pedindo perdão. Eu aprendi a pedir perdão. Eu aprendi mais a pedir perdão do que a perdoar. Todos que peçam perdão para mim, eu choro dentro de mim. De alegria. Porque essa irmã pode levar tempo que levou. Mas quando ele pediu perdão, ela foi liberta daquilo que ele ou ela cometeu. Eu glorifico a Deus.
mas eu gosto de pedir perdão. Todos os dias, nosso Deus, meus irmãos me perdoam. Eu sou pó, eu sou cinza. Em breve estarei partindo daqui para outra vida. Já estou dentro de 75 anos e glorifico a Deus por esses anos de vida, pela minha salvação. Conto com as orações dos irmãos e das irmãs, dos pastores, dos obreiros. Eu amo a cada um, a cada homem e cada mulher. Peço perdão por às vezes eu exceder com a irmã por amar e confiar. Às vezes é o erro meu, confiar demais. Mas eu entendo que você tem o mesmo espírito que eu. Você é minha irmã, é templo e morada do Espírito Santo. E agradeço a irmã e o irmão quando olha para mim e diz, pastor, o senhor precisa dar um braço. Não pode. Eu glorifico a Deus. O Espírito Santo que está nela está em mim. Eu não fico triste. Eu fico alegre porque Deus me ama e usou a irmã e o irmão para que eu me orientar, me chamar a atenção aqui, ó, me repreender. Eu me arrependo, peço perdão de coração, espero que o irmão e a irmã me perdoem. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Ore por mim. Ore pela igreja, por esta nação, porque eu oro por todos os irmãos e por todas as irmãs. Não tenho irmãos nem irmã que eu tenha tristeza e mágoa deles, não. Eu amo a todos. Se alguém já tentou me matar, Jesus Cristo perdoa ele, perdoa ela e perdoa a mim, e eu as perdoo. Estou em pé, estamos em pé, porque Jesus Cristo tem um plano conosco para a eternidade. Em breve ele vem buscar a igreja. Meus amados, para nós termos a graça do Espírito Santo, nós temos que ter amor e coração quebrantado. Estarei orando. E todos que estiverem enfermos e crê nesta oração, hoje, dia 4 de abril de 2025, será curado. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, a Tua palavra, Pai, foi pregada, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo os irmãos e as irmãs, a igreja, os pastores, os vizinhos, amigos, ouvintes. Eu amo o ser humano, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Pai querido, onde estiver um canceroso agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo o câncer, em estado terminal, do jeito que estiver. Eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai querido, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Cura esse irmão agora, Pai. Ó Senhor, cura essa irmã, Senhor, está com câncer. Ó meu Pai, onde tiver um paralítico, uma paralítica, de nascença, de acidente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a paralisia agora e põe em pé este homem, esta mulher, este jovem, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver um edético, eu repreendo agora a harpe em nome do Senhor Jesus. Aonde estiver, aleluia, um diabético, uma diabética, que estão precisando cortar a parte do corpo, que está nessa enfermidade, não pode comer e viver normal, eu repreendo a diabetes agora, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a diabetes, repreendo o colesterol, repreendo a dengue que está assolando a humanidade nas cidades. Eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, problema no coração, aleluia, rins parado, repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que tem problema de depressão,
pressão alta, de infarte. Eu repreendo essa enfermidade agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem demência, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver um cego, eu ordeno a cura, a vista dele seja aberta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver o mudo, que seja solta as línguas e ele fala para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e querido Pai, cura todas as enfermidades. Aonde estiver um endemoniado, eu repreendo o demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê será curado para a glória do nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe.